Eu estive recentemente no Brain Congress, que é o maior congresso de neurociências da América Latina, e queria trazer para vocês algumas das coisas que eu vi lá. Queria começar falando do uso de psicodélicos em psiquiatria. Então, esse é um conhecimento que vem aumentando muito, né? Uma literatura que vem aumentando muito nos últimos 20 anos, que vem trazendo para a gente dados mostrando que provavelmente esse tipo de substância tem um efeito benéfico no tratamento de depressão refratária, ansiedade, toque, transtornos alimentares e provavelmente algo que vai crescer muito ainda na psiquiatria, né? Algo que vem sendo ainda estudado de uma forma muito rigorosa, não é um uso que está liberado para a população em geral, pelos riscos, né, em relação a efeitos adversos, então não é algo para sair fazendo em casa, mas é algo que provavelmente no futuro a gente vai ver cada vez mais, né, aparecendo aí como uma alternativa de tratamento para algumas questões para alguns pacientes. Acho que muito interessante disso, eu já tinha visto bastante aula sobre isso antes, mas nesse congresso isso foi muito falado mesmo, né, teve muitos conteúdos em relação a isso, e o que eu acho muito interessante é que hoje em dia a gente já sabe, né, que essas substâncias atuam naquilo que a gente chama Default Mode Network, que seria um circuito cerebral que se refere a quem a gente é, né, a nossa noção de identidade, a nossa noção de interpretação básica do mundo, né, aquilo que é o nosso modo de funcionamento automático, vamos dizer assim, né, quando a gente não está ali pensando em nada, o nosso jeito mais automático de reagir a situações estaria ligado a esse circuito e, portanto, ele estaria ligado a muita coisa da forma como a gente interpreta o mundo e se comporta em relação a ele. E parece que os psicodélicos atuam, de certa forma, dando uma desligada, uma atenuada nesse modo de funcionamento, e com isso eles conseguiriam diminuir pensamentos ruminativos, crenças muito rígidas, muito rigorosas que a gente tem diante da vida, comportamentos automáticos que a gente não percebe que a gente tem diante da vida e que podem ser prejudiciais para a gente, assim como pensamentos. Então, seria algo que atua nesse sentido, dando uma flexibilidade para a gente, que ao longo da vida a gente vai perdendo, e com isso conseguiria diminuir alguns processos psicopatológicos. Então, é algo muito interessante e que também traz aí uma percepção de mundo diferente, uma percepção de emoções diferente, um estado alterado de consciência ali no uso agudo da substância, que pode depois trazer uma sensação de significado diferente em relação ao mundo. Muitos estudos têm mostrado, né, que além de toda essa neuroplasticidade cerebral que é muito importante para a experiência, existe uma dimensão simbólica no sentido daquilo ser vivido como uma experiência mística, uma experiência espiritual, que parece ser muito importante para o efeito da medicação realmente, né? Então, esse aspecto subjetivo, simbólico, parece ser extremamente importante para como o paciente vai incorporar essa melhora depois, ao longo da sua vida, ao longo dos próximos meses. Então, muita coisa interessante sobre isso, muita coisa legal há de vir nesse caminho, e vamos ficar atentos aí a essas novidades.